Senhoras e senhores, Copa chegando, Brasil ganhando. Está chegando, ele vai ganhar. Temos Neymar, Alisson, Vini Júnior. Também temos, sabe quem? Temos Bento, também temos Hendrick. Os melhores jogadores, Gabriel Jesus, vai jogar no Brasil. Todo mundo reunido para a Copa chegar. Brasil deve estar chegando até o sol chegar, mas só espera só pro Brasil ganhar da Argentina.